E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta. Hoje é aula de eletrostática, aula 3, aula 1 de eletrostática, aqueles conceitos básicos de eletrização. Aula 2 de eletrostática, a gente viu a lei de Coulomb, força elétrica, e agora a gente vai falar do famoso campo elétrico. Aula 3. Vamos para lá? Bora! Aula 3. Eletrostática. É o nosso curso de eletrostática e aqui nós vamos falar de campo elétrico de uma carga pontiforme. Já expliquei para vocês o que é uma carga pontiforme, tá? A gente simplesmente está desprezando o tamanho dela, ela é um ponto. Bom, falar de campo, o campo é uma construção da mente humana, né? O homem não consegue entender, a gente não conseguia entender como é que um corpo interage à distância. Como é que a Terra interage com a Lua, né? Força para nós é interação. A gente sabe que dois corpos para interagir tem que ter contato, né? Como é que eu vou aplicar força sobre um carrinho lá do mercado, interagir com aquele carrinho se eu não aplicar uma força? Não é isso? Mas se eu não entrar em contato com o carrinho, eu não consigo aceitar que eu consiga mexer com aquele carrinho, a não ser que eu crie alguma coisa entre eu e o carrinho que possa facilitar a nossa interação, permear a nossa interação. Então, entre a Terra e a Lua, professor, Terra e Lua não é campo gravitacional? Você não ia falar de campo elétrico? Exato, eu chego lá. Então, entre Terra e Lua, eu consigo aceitar que a Terra atraia a Lua e a Lua atrai a Terra, porque eu vou preencher o espaço entre Lua e Terra através de um campo que eu chamo de campo gravitacional, ok? E como a física é a arte de medir, se eu criei um conceito para poder entender como essas coisas se relacionam, eu preciso medir. Se eu não medir, não serve para nada, tá? Bom, como a Terra e a Lua se atraem mutuamente, né, sem que estejam em contato, como isso ocorre? Porque elas interagem via campo, né? No caso aí, é o campo gravitacional. Mas você não disse que ia falar do campo elétrico? Calma, eu chego lá, você vai entender. Só que esse campo a gente não consegue ver, né? Aqui, não sei se você percebe aí no vídeo, mas eu tentei fazer um azul bem mais escuro próximo da Terra e esse azul vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco conforme eu me afasto da Terra. Vai ficando mais tênue, não é isso? A ideia aqui é te mostrar como é o campo. Essa é uma visão meio romântica, meio poética do campo, né? Porque desta maneira eu consigo entender esse campo, mas eu não consigo trabalhar com ele. Então eu preciso criar uma maneira matemática de trabalhar com esse campo, né? Ok? Então é bacaninha, bonitinho. Ah, tá bom, professor, eu entendi. Próximo campo é intenso, vou me afastando, esse campo vai ficando mais fraco. Legal. Mas não dá para trabalhar assim, né? Então a gente usa um outro conceito para trabalhar com campo, tá? Que conceito é esse? São os vetores, né? Então em física, o campo é uma grandeza física, né? Que relaciona todos os pontos do espaço, como está escrito aí, associada a todos os pontos do espaço, e ela é uma grandeza vetorial. Por exemplo, aqui eu vou falar do campo gravitacional para chegar no campo elétrico, calma lá. O campo gravitacional, por exemplo, assim como o campo elétrico e o magnético, né, que a gente vai ver lá na frente, são campos vetoriais. O que eu quero dizer com grandeza vetorial? Grandeza vetorial é toda aquela que tem módulo, direção e sentido. O módulo é a intensidade, é a magnitude, é o valor numérico da grandeza, né? É uma grandeza, tem que ter valor numérico. Direção e sentido você entende bem, né? É a flechinha, é o vetor. Não fala em flechinha que o matemático cai duro em algum lugar, tá? Então é isso, tem magnitude, direção e sentido a cada ponto do espaço em cada instante do tempo. É isso aí, tá legal? Bom, gente, tá aqui, então dado a Terra e um ponto do espaço, eu posso dizer que em um ponto do espaço próximo da Terra existe um campo. Esse campo eu dou um nome para ele, no caso aí é o campo gravitacional. Você já deve estar ansioso, né? Porque a aula de campo elétrico, eu estou falando de campo gravitacional, é porque eu prefiro trabalhar assim, eu acredito no meu modo de ver que você vai entender melhor o que é o campo elétrico quando você olha para o campo gravitacional. Ok? Bom, mas eu quero medir esse campo gravitacional. E nós inventamos um conceito, campo gravitacional, para entender como é que um corpo
nas proximidades da Terra interage com a Terra. Se eu não medir, né, lá vai a famosa frase, né? A física é a arte de medir. Se eu não medir, não me serve para nada. Como é que eu faço para medir o campo gravitacional gerado pela massa da Terra? Como é que eu faço isso? Eu uso uma massa que não é da Terra, né? Olha que interessante. Eu pego uma massa que não é da Terra para medir o campo gravitacional, que é o campo da Terra, ok? Porque massa gera campo gravitacional. Então massa interage com o campo gravitacional. Eu vou fazer a mesma coisa com a eletricidade, com o campo elétrico, você vai ver. Então, se eu colocar uma massa num ponto do espaço onde existe um campo gravitacional gerado por outra massa, aparece uma força de natureza gravitacional. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu vou chegar no seguinte conceito já já, que se eu pegar uma carga elétrica, ela vai gerar campo elétrico. Então uma outra carga colocada num campo elétrico vai interagir, vai surgir uma força de natureza elétrica, ok? Então pus uma massa num campo gravitacional, surge uma força de natureza gravitacional. Essa força é a força-peso. Tá? E como é que eu posso medir, né, o campo gravitacional da Terra usando uma massa que não é da Terra? Estou inclusive chamando ela de uma massa teste, porque ela está testando o campo gravitacional da Terra, não dela, né? É uma massa de prova, ela está testando, provando o campo gravitacional da Terra. Como é que eu faço isso? Ora, eu digo que o campo gravitacional da Terra é dado pela força gravitacional que apareceu, também conhecida como peso, né? Você acompanha lá na mecânica, dividido pela massa, tá? Peso dividido pela massa vai me dar o campo gravitacional da Terra. Professor, não estou entendendo. E se a massa que eu coloco lá for maior? Acontece que peso é proporcional à massa. Então, se eu coloco uma massa maior, surge um peso maior. Como eles crescem na mesma proporção, no mesmo ponto do espaço, eu sempre vou ter um valor que caracteriza aquele ponto do espaço, que é dado pela razão entre a força gravitacional e a carga gravitacional. Veja o que eu falei? Força gravitacional, carga gravitacional, campo gravitacional. Eu vou trocar tudo isso por força elétrica, carga elétrica, campo elétrico. Olha que legal, é isso? Como isso aqui é um constante, no mesmo ponto eu vou ter sempre o mesmo campo gravitacional independente da massa, porque quem gerou aquele campo foi a massa da Terra, e não é a massa que ali eu coloquei, ok? Então é assim que eu vou medir o meu campo gravitacional. E o campo gravitacional da Terra, né? O campo gravitacional a gente desenha vetorzinho, a gente trabalha com vetores que apontam em direção ao centro da Terra, né? Se eu continuasse todos esses vetorzinhos aí, eles iam chegar lá no centro da Terra. É lógico que eu percebo, olhando desta maneira, que o campo gravitacional não é constante, né? Porque a densidade de linhas vai me indicar o quanto esse campo é mais intenso. Se você olhar para essa linha aqui embaixo que eu estou desenhando, bem aqui próximo da Terra, e essa linha, elas têm uma proximidade. Se eu me afastar da Terra, esta linha aqui em cima está mais afastado dessa. Então o campo, quando as linhas estão mais afastadas, ele está mais fraco. Quando as linhas estão mais próximas, eu digo que esse campo é mais intenso. Este é a maneira que a gente tem, é o modelo que a gente tem para enxergar o campo gravitacional e é o mesmo que a gente vai fazer com o campo elétrico. Eu não estaria aqui falando de campo gravitacional numa aula de campo elétrico se não fosse a mesma interpretação, tá? Então aqui eu coloquei uma expressão matemática, mas você nunca viu isso, não sabe de onde veio, não precisa se preocupar. Eu só queria te mostrar que esse campo não é constante. Na superfície da Terra, a gente considera que o campo é constante, né? Na superfície da Terra, né? Mas conforme eu vou me afastando, ele vai ficando mais tênue, né? Então o campo, ele cai com o quadrado da distância. O campo elétrico também vai acontecer isso. Calma, não fica ansioso, eu já chego lá, né? Eu pus mais linhas só para visualizar melhor, né? Então próximo da Terra, se eu tiver uma altura pequena, eu posso dizer que essas linhas são paralelas e o campo, essas linhas são equidistantes, paralelas e o campo é constante. Mas eu percebo que quando eu me afasto, essas linhas divergem. Então fica mais tênue o campo, é assim que eu vejo. Se você entendeu um pouquinho do campo gravitacional ou já entendia,
vai ficar mais fácil para entender agora o que interessa para nós, porque afinal de contas a aula era sobre campo elétrico e não sobre campo magnético. Então vamos para o campo elétrico. Professor, apareceu força elétrica. A força elétrica surge por conta do campo elétrico. Duas cargas interagem à distância, agindo uma sobre a outra, produzindo forças por conta do campo elétrico entre elas, tá? A gente já tinha visto na aula número 2, a lei de Coulomb, que as cargas se atraem se forem de sinais opostos, com forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, a famosa terceira lei de Newton, tá? Mas elas se repelem com a mesma força se elas forem de mesmo sinal, tá? Então estamos aqui, se as cargas forem de mesmo sinal, eu tenho aqui uma repulsão. Bom, vamos para o campo elétrico. Para a Terra, eu dei um ponto no espaço, diz que tinha um campo gravitacional. E para a carga, eu vou fazer uma coisa bem semelhante, gente. Se eu tenho uma partícula pontual que possui carga elétrica, em todo ponto do espaço no seu entorno tem campo elétrico. A carga, eu poderia até pensar que é a concentração do campo elétrico num ponto. Vamos lá, dado um ponto, vou pôr um ponto aí também. É um ponto do espaço, não tem nada aí. Eu separei lá um ponto do espaço que eu estou olhando para ele, mas ele está nas proximidades de uma carga elétrica. Vou ligar esse ponto à carga e vou dizer que esse ponto P ali tem que ter um campo elétrico. Como que a gente desenha esse campo elétrico? Porque no caso, galera, turminha, no caso da Terra, não tem dois tipos de massa. Massa é massa, né? A massa é a massa. No caso de carga, eu tenho dois tipos. Eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Então eu tenho que diferenciar esses campos. O campo da carga positiva, eu desenho como está aqui. Então uma carga positiva uma carga positiva gerou um campo elétrico, que eu vou chamar de E, o gravitacional de G, o elétrico de E, que está na direção da reta que une a carga ao ponto. E esse campo, se a carga for positiva, a gente desenha ele de afastamento. Isso é uma convenção. Eu poderia ter feito o contrário, a física poderia ser construída totalmente ao contrário disso e funcionaria muito bem. O que não funciona é ter uma convenção e você querer usar outra. A gente tem que conversar na mesma língua. Campo elétrico de carga positiva, campo de afastamento. Tá? Bom, professor, e se a carga for negativa, professor? Ora, vamos pôr um ponto lá no espaço, botamos um ponto. Vamos unir esse ponto, P, chamei de um ponto P, tá? Cuidado para não confundir esse P do ponto P, com peso, não tem nada a ver. É um ponto P. E eu tenho um campo. Ora, eu tenho que diferenciar. Adivinha o que a gente faz? A gente desenha o campo da carga negativa apontando para a carga. Vamos dar um nome para esse campo? Se um é de afastamento, o outro é de campo de aproximação, né, galera? Campo de aproximação. Eu saí um pouco aí da frente para você ver. Está escrito aí, campo de aproximação. Então eu tenho dois tipos de campo, campo de afastamento, campo de aproximação. Vamos continuar. O fato de ter campo quer dizer que se eu colocar uma carga no campo da outra, surge uma força. Lembra como é que eu medi o campo gravitacional? Eu coloquei uma massa e vi a interação e determinei o campo gravitacional. Aqui não é diferente. Eu vou trazer uma carga, coloco uma carga, escolhi uma carga positiva no campo elétrico da outra carga, ok? Para analisar o que vai acontecer. A mesma coisa eu fiz com a carga negativa, coloquei uma carga aqui positiva próximo de uma carga positiva e outra positiva próximo de uma carga negativa. O que acontece? Aparece a força. Se tem campo elétrico, a carga no campo elétrico sente uma força de natureza elétrica. A massa, que é uma carga gravitacional, no campo gravitacional surge uma força de natureza gravitacional. Tá? Essa força elétrica, aqui você está vendo que carga positiva com carga positiva repelem. Mas mesmo que eu não estivesse vendo essa carga, tinha um jeito de saber que o campo elétrico era dessa maneira. Desculpa, a força elétrica. Guarda a frase. Uma carga positiva colocada em um campo elétrico fica sujeita a uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Vamos repetir a frase aqui, ó.
uma carga positiva colocado no campo elétrico vai sentir uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Veja que faz todo sentido, porque se a força é para cá, carga positiva é atraída por carga negativa e carga positiva é repelida por carga positiva. Foi? Tá indo aí? Essas cargas aqui que são fontes, eu estou usando um Q maiúsculo para elas, são as cargas fonte do campo que eu estou estudando, elas são as donas do campo, e essas cargas que eu coloquei no campo dela, eu estou usando como uma carga teste, eu estou usando como uma carga de prova, eu estou usando para ela um Q minúsculo. E como é que eu vou medir o campo elétrico? O campo gravitacional eu medi comparando a força gravitacional com a carga gravitacional. O campo elétrico eu vou comparar a força elétrica com a carga de natureza elétrica. E do mesmo jeito, se eu te colocasse uma carga maior aqui, surgiria uma força elétrica maior na mesma proporção, o que faz que naquele ponto o campo elétrico medido vai ser o mesmo, independente da carga que eu coloque ali. Quem gerou aquele campo é essa carga fonte aqui, tá? Unidade para medir campo elétrico. Qual é a unidade que você mede força? É o Newton no sistema internacional. Qual é a unidade que você mede carga? É o Coulomb. Então a unidade que eu vou medir campo elétrico é o Newton por Coulomb. Vamos repetir o teste. Vamos repetir o teste. O que eu vou fazer? Peguei a carga, peguei o ponto, uni, pus o campo elétrico e agora eu vou colocar uma carga negativa. Vamos ver o que acontece? Pus uma carga negativa. Lembra da frase que eu falei? Carga positiva num campo elétrico fica sujeita a uma força na mesma direção e sentido do campo. Será que você conseguiria agora pensar na carga negativa? Carga negativa no campo elétrico fica sujeita a uma força de natureza elétrica na mesma direção do campo, mas em sentido oposto. Olha lá a força elétrica. Tá ok? Essa é a força elétrica. Pensa agora e aplica o conceito aqui na carga negativa. Num ponto P que eu coloquei aqui. Coloca aí uma carga negativa nesse ponto. Existe um campo elétrico de aproximação porque a carga é negativa. Olha lá, está aqui o campo elétrico. Coloca nesse ponto a carga negativa. O que vai acontecer? Vou repetir. Carga negativa em um campo elétrico fica sujeita a uma força de natureza elétrica na mesma direção do campo, mas no sentido oposto ao campo. Tá ok? Beleza? E vê que dá certinho, né? Ó, carga negativa tem que ser atraída por carga positiva. Carga negativa tem que ser repelida por carga negativa. Ok? Fechou aí? É meio pesadinho o assunto, né? Meio chatinho, mas dá para ir, galera. Vai treinando aí. A gente vai fazer bastante exercício. E esse campo elétrico eu vou medir pela razão entre a força elétrica e a carga elétrica, como já tínhamos visto. Bom, a gente viu como medir campo elétrico a partir de uma carga de prova. O que eu quero dizer é que essa carga de prova, essa carga teste, ela não é a dona, ela não é quem originou, ela não é a fonte do campo elétrico medido. Ela está sendo apenas usada para medir o campo elétrico de uma outra carga. A pergunta que não quer calar: eu consigo medir o campo elétrico de uma carga a partir do valor desta própria carga, da carga que é fonte, que é a dona, que é a produtora do campo elétrico? A resposta é sim. Vamos fazer isso. Vamos lembrar de novo da lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que duas cargas, eu pus uma carga Q maiúsculo, uma Q minúsculo, só para diferenciar, separados aí no espaço por uma distância d, elas estão sujeitas a uma força que neste caso, por exemplo, é de atração, porque elas têm sinais opostos, poderia ser de repulsão. E a formulinha, a lei que está por trás desta força é a lei de Coulomb que a gente viu na aula 2. A força elétrica, de natureza elétrica, é na razão direta do produto entre as cargas, na razão inversa do quadrado da distância. E aqui eu tenho uma constante K. Eu vou usar isso para jogar aqui. Esta força elétrica, eu conheço, tá aqui, a força elétrica por carga de prova, Eu tenho o campo elétrico. Se eu pegar a força elétrica e substituir por K, produto entre as cargas e distância ao quadrado, jogar lá dentro do F, fica assim. Quem é o F? Produto das cargas, constante d quadrado, dividido pela carga. Dividir é multiplicar pelo inverso, Acho que você sabe disso. Tá aí. Eu vou cortar esse Q,
cortei esse Q, dividi Q por Q deu 1, ele desapareceu aí, 1 é neutro na multiplicação. E eu fiquei com uma expressão. Essa expressão também me dá o campo elétrico, só que a partir da carga fonte, a dona do campo, é quem está produzindo. Então, esta expressão me deu o campo elétrico de uma carga medido através de uma outra. Esta aqui me dá o campo elétrico de uma carga medido através da própria carga que produziu o campo. É a carga fonte. Beleza? Então estamos quase aí no final, então você já pode respirar um pouquinho, dar uma paradinha, ver que o trabalho foi bem feito, a gente cansa para fazer isso, curte, compartilha, se inscreva no canal, você vai me ajudar, eu vou ajudar mais gente, tá? Beleza? Faz essa forcinha aí, dá essa forcinha aí pro tio. Bom galera, quase no finalzinho, vamos pensar no princípio da superposição, como a gente fez com a força elétrica, agora nós vamos fazer com o campo elétrico, para ver o princípio da superposição. Imagine você se ao invés de uma carga, eu tivesse duas cargas. Eu peguei uma positiva e uma negativa, podia ser qualquer outra. Uma carga que eu chamei de Q1, uma carga que eu chamei de Q2, tá? A uma certa distância. E eu pego um ponto do espaço, ali, tá? E eu quero pensar no campo elétrico ali. Mas aquele ponto, ele está na presença de duas cargas, poderia ser N cargas. Como é que fica o campo ali? É o princípio da superposição. Eu vejo o campo elétrico devido a uma carga, o campo elétrico devido a outra, e o campo elétrico resultante é a soma vetorial desses campos. Imagine você que se eu tiver muitas cargas, isso não é nada fácil para ser feito. Mas não se preocupe que nas provas de concurso nunca tem muitas cargas, né? Mas eu poderia ter. Liguei o ponto à carga. Como a carga é positiva, imagina como é que eu vou desenhar esse campo elétrico? Afastamento, né? Então eu vou desenhar lá, olha lá, o campo elétrico. Esse é o campo elétrico de afastamento produzido pela carga Q1 sobre aquele ponto, tá? E eu tenho o campo elétrico E1. Agora vamos ver o campo elétrico produzido pela carga Q2. Neste caso é um campo de aproximação, tá? Então a carga, o campo elétrico de aproximação em relação à carga. Mas esses campos se sobrepõem e eu vou ter um campo resultante aí nesse ponto. O campo resultante aí nesse ponto é só somar vetores. Lembra como é que soma vetores? Traça uma paralela a E1 na extremidade de E2, uma paralela a E2 na extremidade de E1 e eu tenho aí o meu campo elétrico. Legal? Campo elétrico resultante. Professor, mas como é que eu calculo? Vai lá na aula de vetor, né, galera? Vai lá na aula de vetor. Aqui é a aula de vetor que eu resolvo isso. A gente vai fazer exercício. A gente já viu a aula 1, 2, 3, essa é a 3, a aula 4 e 5, já dá para fazer uma aula de vetores. Oh, desculpa, aula 4 e 5, aulas só de exercício de um nível bom, né? AFA, SPSEX, ITA, IME e assim vai. Tá legal? Então tá aí, galera. Curte, compartilha. Terminamos por aqui. Se inscreva no canal. Você vai me ajudar muito e eu vou poder ajudar mais pessoas, ok? Não custa nada, é só dar um cliquinho lá, tá legal? Galera, até mais ver, a gente se vê aí na próxima aula aí. Abraço!